Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de microcontroladores. Na aula de hoje falaremos sobre entradas e saídas digitais, push button e LED. Para o nosso projeto vamos ligar da seguinte forma: o nosso LED, o nosso botão na nossa protoboard, ligando um capacitor no nosso botão ligado diretamente a um polo negativo da nossa protoboard. Outro terminal iremos alimentá-lo com positivo. Vamos alimentar a nossa protoboard com o terminal negativo GND e uma alimentação de 5 volts também da nossa placa. No nosso LED, onde nós temos o anodo como positivo e o catodo como negativo, vamos ligar no catodo, ou seja, no terminal negativo, um capacitor de 330 ligado à porta negativa da nossa protoboard. Após isso, vamos ligar um jumper na porta 7 digital da nossa placa Arduino do anodo da nosso LED, ok? Quando a placa enviar um sinal digital 1, ele vai emitir um sinal e o LED vai acender, ok? Quando ela receber valor igual a 0, significa que ele deverá apagar o nosso LED. E o mesmo vamos fazer com o nosso botão, ligando ele na nossa porta digital de número 8, o qual vai efetuar a leitura do nosso botão. Bora então praticar a lógica. Na função void setup é preciso configurar qual pino será usado como saída e qual será usado como entrada. Depois de configurar os pinos, para acioná-los basta chamar a função digitalWrite o pino e informar se é write ligado ou low desligado. A função digitalWrite aciona ou desaciona o pino digital dependendo do valor passado no argumento. Ou seja, para high nós usamos o valor 1, que significa ligado. E para o valor low, passamos o valor 0, que significa desligado. Se for high, o pino é acionado, ele está ligado. Se for low, o pino está desligado, ou seja, apagado. Na função void loop, fazemos um if, na qual a função digitalRead é usada para saber se o push button está acionado ou não. Caso ele esteja acionado, nós acendemos o LED. Caso ele esteja desligado, nós desligamos o LED. Estrutura do if-else. Chamamos de estrutura de decisão encadeada quando a estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da outra afirmação. Esse tipo de estrutura também é conhecida como seleção aninhada ou seleção encaixada. Qualquer que seja o termo usado para identificar a estrutura, o importante é que o formato com uma estrutura de seleção dentro da outra permite fazer a escolha de apenas entre valores de comandos possíveis. Vejamos um exemplo em psicocódigo. Exemplo: receber vários valores inteiros e verificar qual é o maior valor. Emitir uma mensagem caso os valores sejam iguais. Então vejamos aqui, nós temos um algoritmo chamado maior número, onde você vai ter a declaração da variável n1, n2, que vai ser do tipo inteiro. Iniciando, tá? Ele vai pedir para que o nosso usuário entre com o primeiro número. Então ele traz uma mensagem, digite o primeiro número. Nós temos o comando leia, ele vai ler o primeiro número.
vai imprimir uma mensagem, digite o segundo número, leia o segundo número. E aí entramos na estrutura de decisão, onde se N1 igual a N2, então escreva os números são iguais. Se não, N1 maior que N2, escreva a seguinte mensagem: o maior valor é, e aí o valor referente ao N1. Se não, escreva o valor maior é igual o valor da N2. Tá ok? Então aqui nós temos um exemplo da estrutura de decisão if e else, ok? Chamamos de estrutura de decisão encadeadas quando a estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da outra. Esse tipo de estrutura também é conhecida como aninhada e essa slide já foi passado. Vamos deletá-lo. Vamos representar agora em um diagrama de bloco os passos que devemos fazer para o nosso pseudocódigo. Então a primeira coisa que devemos fazer é definir o botão para a porta 8 digital, né? Então vamos definir depois o LED para a porta digital número 7. Depois devemos configurar a porta 8 como entrada. Depois devemos configurar a porta 7 como saída. Depois devemos ativar o nosso monitor serial em 9000 kbps. Vamos dar um delay de 100 milissegundos. E então nós temos a nossa estrutura de decisão. O botão, ou seja, a porta 8 digital, está com valor high, ou seja, alto, sim ou não? Se sim, acende o LED e imprime a mensagem LED aceso. Após isso, finaliza com um delay de 100 milissegundos. Agora, se o botão não estiver igual a high, então isso significa que ele está igual a low, Então, botão igual a high ou alto, não. Se não, apague o LED, imprima a mensagem LED apagado e assim execute o delay de 100 milissegundos. Agora é sua vez. Vamos tentar montar o nosso pseudocódigo. Então devemos definir o botão na porta digital 8, definir o botão na porta digital 7, configurar a porta 8 para ler a entrada do dado digital do botão, configurar a porta 7 para ler a saída digital do botão, ativar o monitor serial com 9600 kbps, dar um delay de 100 milissegundos e aí nós vamos entrar na nossa estrutura de decisão. Ler a entrada do botão se está alto, ou seja, high. Se verdadeiro, ele deve mandar um sinal para acender o LED e imprimir a seguinte mensagem: LED aceso. Se não, ou seja, se for falso, manda um sinal para apagar o LED, imprime uma mensagem LED apagado e aí, por fim, ele executa o delay. Ok? Para a codificação, nós vamos codificar da seguinte forma: cerquilho define pin bottom 8. Então nós estamos definindo o pino digital 8 para o botão. Define LED pin 7. Estamos definindo que o pino digital para o LED é o digital 7. Então vamos começar no nosso void setup. Então vamos definir que o pin bottom ele vai ser do tipo de entrada. Então, para nós fazermos essa definição, utilizamos o comando pinMode. Então, pinMode abre parênteses pin bottom, vírgula, input, ou seja, configuramos o D8, a porta digital 8 como entrada. Após isso, vamos usar o comando pinMode novamente para definir o nosso LED pin como saída.
Então pin mode, abre parênteses, LED pin, vírgula, output. Significa que o pin LED será uma saída digital. Vamos ativar o nosso serial, nosso monitor serial, né? Então com serial.begins, abre parênteses, 9600, fecha parênteses. Delay de 100 milissegundos, fechamos o nosso void setup. Agora vamos fazer o nosso void loop, que é o processamento das informações. Então vamos começar ele já com a nossa estrutura de decisão, que é o C, né? Ou seja, é o if. Então if, vamos fazer a leitura do pino do botão se está igual a high, ou seja, está com status de alto ou ligado, né? Então faremos lá if, abre parênteses, digital read, abre parênteses, pin bottom, fecha parênteses, igual high, fecha parênteses. Então aqui nós estamos fazendo a pergunta para a placa do Arduino se o nosso pin bottom, né, nosso botão da porta digital 8, está com o valor de high. Se ele estiver com o valor de high, ele tem que fazer o seguinte: ele tem que escrever na porta do LED pin, né, o valor de high, ou seja, do valor da nossa porta digital 7 seja alto ou ligado, né, fazendo com que o nosso LED receba uma tensão de 5 volts e acenda, né? Então, para nós escrevermos essa informação na nossa porta 7 digital, nós utilizamos o comando digital write, abre parênteses, LED pin, que é a nossa porta digital, vírgula high, que assim ele assume que está recebendo o valor de 5 volts. E aí usamos o serial print para escrever no nosso monitor serial a seguinte mensagem: acendendo LED ou LED aceso. Fechamos o if e vamos para o caso que não seja o pin button igual a height, ou seja, ele vai ser igual a low, né? Então, se falso, né? Se falso, digital write, LED pin, vírgula low. Então, desliga o LED com 0 volts. Então, ele vai receber o parâmetro low, que significa 0 volts, e com isso o LED apaga. Após apagar o LED, ele deverá trazer uma mensagem no nosso monitor serial desligando o LED ou LED desligado. E aí encerramos a nossa estrutura do if. E aí damos o delay de 100 milissegundos e encerramos a nossa programação. Simples assim, né, pessoal? Bem tranquila a nossa programação, nosso projeto. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, retornem esse vídeo ao início e vejam quantas vezes forem necessários. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.